Salve acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, e vamos dar continuidade aqui ao nosso módulo de ISS e o Simples Nacional. Pessoal, nesse vídeo eu quero discutir com vocês as disposições constitucionais relativas ao Simples Nacional. Então, agora que vocês sabem o que é o Simples Nacional, né, o benefício tributário dentro lá, regulado e disciplinado dentro da Lei Complementar 123 de 2006, que é o Estatuto Nacional aí, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Agora, pessoal, a gente vai analisar os dispositivos, né? Os dispositivos na Constituição que dão fundamento de validade para o Simples Nacional, né? Para esse regime tributário favorecido e simplificado. O primeiro ponto, né, que a gente tem que nos questionar é por que isso está previsto em uma lei complementar, né? Porque toda vez que a gente vê um assunto tributário sendo tratado em uma lei complementar, a gente tem que perguntar por quê. Porque, pessoal, a gente tem aí uma clara divisão, né, entre matérias que podem ser tratadas por meio de lei ordinária e matérias que só podem ser tratadas por lei complementar. Então, por que esse tema tributário, por que esse regime tributário, ele está previsto em uma lei complementar? Certamente é porque a Constituição assim exige, né? Então, a gente vai abordar aqui qual é o dispositivo constitucional que exige que esse regime tributário, né, que o Simples Nacional, ele seja regulado e disciplinado por meio de uma lei complementar. Então, vamos lá. Vamos aqui para o slide. Então, olha aí, Simples Nacional, disposições constitucionais, né? Não podia ser diferente. A gente estudou já aí no nosso curso ISS, a gente vai fazer isso com todos os temas do nosso curso, com todos os tributos de competência municipal, sempre vai ter ali um dispositivo na Constituição que vai conferir fundamento de validade, que vai tratar sobre aquele tema, né? A gente, quando estudou ISS, a gente fez isso, quando a gente for estudar IPTU, ITBI, a gente vai fazer isso também. Quando a gente for estudar a taxa, contribuição de melhorias, contribuições especiais, todos esses assuntos têm ali algum dispositivo na Constituição que vai tratar sobre essa temática. E o Simples Nacional não poderia ser diferente, né? Ele tem ali um dispositivo constitucional que trata, alguns dispositivos constitucionais que tratam sobre essa temática. Então, olha aí, o nosso conhecido artigo 146. Por que ele é nosso conhecido, né, dentro do direito tributário? Porque o artigo 146 ele elenca os temas. Há outros dispositivos que vão indicar alguns outros temas, além desses previstos no artigo 146, temas esses que devem ser tratados por lei complementar, não podem ser tratados por lei ordinária. E aqui o artigo 146 é o mais famoso, né, dentro do direito tributário. Ele elenca os temas que necessariamente devem ser tratados por meio de lei complementar. E esse regime tributário, que a gente chama de Simples Nacional, é um desses temas. Então, o artigo 146 fala, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a linha D, definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte. É exatamente isso que a Lei Complementar 123 faz, além de várias outras coisas. Ela institui esse regime diferenciado, favorecido, simplificado aí para as MEs e as EPPs, que a gente denomina de Simples Nacional. Então, por isso que o legislador teve que se utilizar de uma lei complementar para disciplinar essa temática. Aí os outros temas, né, dos outros ramos do direito e dos outros assuntos acabaram sendo tratados em uma lei complementar. Por quê? Porque o tema tributário, que talvez fosse o mais importante, ele precisa ser tratado em lei complementar. Então os outros nem precisariam, mas a temática tributária, para ficar tudo numa lei só, falou, olha, vamos editar uma lei complementar. Por quê? Porque apesar da maioria dos temas ali tratados não precisassem ser tratados por meio de lei complementar, a temática tributária, né, o regime tributário ali para as MEs e EPPs, esses sim precisam de lei complementar. Tá? E aí, pessoal,
eu já aproveito, né, e coloco para vocês qual é a definição de uma microempresa e uma definição de uma empresa de pequeno porte. Qual o critério que o legislador aí da Lei Complementar 123 se utilizou? Ele se utilizou de um critério quantitativo. E o critério quantitativo associado à receita bruta anual, o quanto que uma determinada empresa ela ofere de receita durante o período de um ano. Então, as microempresas, elas são aquelas que oferem até 360 mil, né, de receita bruta. Depois a gente vai ver o que é a receita bruta, né, vai ter uma aula específica sobre base de cálculo, sobre apuração aí dos tributos dentro do Simples Nacional. Então, uma microempresa é aquela que tem uma receita bruta, RBA, receita bruta anual, de até 360 mil reais. Não significa que todas as empresas que oferem essa receita, até essa receita, que necessariamente elas vão poder ingressar no Simples Nacional. Há outras condições, há algumas, na verdade, algumas vedações, né, que a gente também vai abordar isso em aulas próprias, vedações globais, vedações parciais. Então aqui a gente está analisando o principal critério. O principal critério, que é a receita bruta anual, mas não significa que se eu tiver uma empresa que ofere uma receita de 200 mil reais, oferir uma receita bruta anual de 200 mil reais, que necessariamente ela vai poder ingressar no Simples Nacional. Não, há outras condições que devem ser respeitadas. E as empresas de pequeno porte é aquela que ofere uma receita bruta anual de 360 mil até 4 milhões e 800 mil. Então, de 360 mil até 4 milhões e 800 mil, eu denomino essa empresa de empresa de pequeno porte, e ela vai poder, se não incorrer nas outras vedações que a gente vai estudar em momento oportuno, ela vai poder aí apurar os tributos dentro do Simples Nacional, não todos, né? A gente vai ver quais são, mas os que estão aí dentro do Simples Nacional, essas empresas vão poder apurar dentro de uma sistemática simplificada, favorecida, diferenciada, ok? E aí ele fala aqui, ó, inclusive regimes especiais ou simplificados. Então, pessoal, além de ser um regime tributário favorecido, com uma carga tributária de forma geral menor do que empresas que estão fora do Simples Nacional, há situações em que a carga tributária dentro do Simples é maior, né, do que as que estão fora, mas de forma geral uma carga tributária menor. Na maioria, na esmagadora maioria, a carga tributária de uma empresa dentro do Simples é menor do que uma empresa que está fora do Simples Nacional. Tá? Então, o que é importante aqui? Além de ser um sistema favorecido, ele é um sistema simplificado. Simplificado aqui, pessoal, no tocante a forma de pagamento, então é mais fácil pagar os tributos dentro do Simples. Por quê? Porque você vai pagar uma única guia de arrecadação, que a gente vai ver mais para frente, que é o documento de arrecadação do Simples. Então, todos os tributos dentro do Simples Nacional você paga por meio de uma única guia. E se você está fora do Simples, todos esses tributos você tem que pagar uma guia para cada tributo. Aqui dentro do Simples você paga uma guia só, que totaliza aí o valor de todos os tributos que estão dentro do Simples. Então é mais fácil você cumprir a obrigação tributária principal. E no tocante às obrigações tributárias acessórias também é mais simples. Ao invés de você cumprir as obrigações tributárias acessórias, as declarações, que você tem que enviar para cada tipo de tributo em específico, você envia uma única declaração que serve aí para você apurar e constituir o crédito relativo a todos os tributos que estão dentro do Simples. Então você paga por uma única guia, e só envia uma única declaração por mês ali para fins de apuração dos tributos dentro do Simples Nacional. Depois tem uma guia, uma declaração que é chamada de DEFIS, que é enviada uma vez por ano, mas com informações econômico-fiscais relativas àquela empresa. Então, dentro do Simples Nacional,
você recolhe todos os tributos por meio de uma única guia, você envia basicamente, tem que enviar 2 declarações, né? Uma todo mês e uma anual. Você pode ter uma contabilidade mais simplificada, então é mais simples sim, além de poder ter uma carga tributária menor, é mais simples você estar no Simples. Apesar de não ser tão simples a legislação, mas é muito mais simples do que a legislação que você precisa saber se você tivesse, sua empresa tivesse fora do Simples Nacional. Ok? Então vamos voltar aqui, pessoal. Então, deixa eu só colocar aqui um negócio. Deixa eu só ajeitar aqui uma coisa. Beleza. Então, é aquilo que eu falei, né? Simplificados, forma de pagamento e cumprimento da obrigação, no caso do imposto previsto no artigo 155, inciso 2, né? Que é o ICMS, das contribuições previstas no artigo 195, inciso 1. Então, vamos falar a questão aqui, né? E da contribuição que se refere ao artigo 239, que é o PIS. Então vamos lá. Apesar de a gente ter outros tributos que tá dentro do Simples, ele fala ali especificamente, né, de um regime especial relativo ao ICMS. Por que ele fala de um regime especial? Porque dentro do Simples Nacional, o ICMS não vai ser apurado pela sistemática não cumulativa, pela sistemática de débito e crédito. Na verdade, todos os tributos dentro do Simples, eles vão ser apurados da mesma forma. Vai ser uma alíquota ali efetiva que eu vou aplicar sobre a receita bruta e eu vou calcular ali um valor total, que é a soma de todos os tributos que estão dentro do Simples Nacional. Então, o ICMS, fora do Simples Nacional, ele é apurado por meio de uma sistemática não cumulativa. Dentro do Simples, não. Dentro do Simples, você não apura o ICMS pela sistemática não cumulativa. E, na verdade, nenhum tributo dentro do Simples é não cumulativo. O ICMS, o IPI, PIS e COFINS, que eu falei para vocês, né? Não vão poder ser apurados pela sistemática não cumulativa. Então, esse dispositivo constitucional fala, olha, o ICMS vai estar no Simples. Olha, vai ter algumas contribuições sociais para a Seguridade Social que vão estar no Simples, mas só aquelas relativas à empresa, né? Lá do artigo 195, inciso 1. Então, vai estar no Simples Nacional a contribuição previdenciária patronal, né? Vai estar a contribuição social sobre o lucro líquido e vai estar PIS e COFINS. Então, essas contribuições sociais para a Seguridade Social, elas vão estar aí dentro do Simples Nacional e elas vão ter um regime especial. Na verdade, todos os tributos dentro do Simples Nacional vão ter uma sistemática própria de apuração. Na verdade, todos vão ser apurados da mesma forma. Mas a gente vai ter uma aula em que eu vou, de uma forma mais geral, né? Eu vou mostrar para vocês ali como que se calcula, como que se apura ali os tributos dentro do Simples. Tá bom? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para o slide. Então, o que eu quero colocar aqui para vocês? Então, a gente já viu essa questão da microempresa, da empresa de pequeno porte, e aí um outro ponto que eu quero colocar que tipo de pessoa jurídica, que tipo de pessoa jurídica, que tipo de pessoa, na verdade, se pode ser uma pessoa física, né, ingressar no Simples Nacional. O que é em termos de direito privado, o que é uma microempresa e o que é uma empresa de pequeno porte? A gente já viu, né, que o conceito lá da Lei Complementar 123 é a questão da receita bruta anual. Mas quem que é considerado microempresa? Você fala, professor, uma sociedade empresária? Então necessariamente tem que exercer uma atividade empresarial. Não. Mas tem empresa no nome, né? Fala microempresa, empresa de pequeno porte, então necessariamente tem que ter um elemento de empresa, tem que exercer uma atividade empresarial. Não, há uma inconsistência aí no nome adotado. Por quê? Porque é possível sim eu ter pessoas jurídicas, né, sociedades que não exerçam atividade empresarial e sejam denominadas, pelo menos para fins tributários, né, para fins aí da Lei Complementar 123, sejam denominados de microempresa e empresa de pequeno porte. Por exemplo, eu vou poder, que eu coloquei aqui para vocês, eu vou poder ter uma sociedade de profissionais, né, que
que normalmente é uma sociedade simples, ela não tem o elemento de empresa, ela não tem aí os fatores de produção organizados economicamente, eu posso ter, por exemplo, um escritório de advocacia, né, para fins aí do Simples Nacional, sendo denominado de uma empresa de pequeno porte ou de uma microempresa. Mas ele não exerce atividade empresarial, ele é uma sociedade simples. Inclusive, pelo Estatuto da OAB, um escritório de advocacia está impedido de exercer qualquer atividade empresária, né? Necessariamente ele tem que ser uma sociedade simples ou ser aí uma sociedade unipessoal de advogados, né? Que é um tipo societário lá regulado e previsto no Estatuto da OAB. Então, a própria Lei Complementar 123 fala, olha, microempresa e empresa de pequeno porte pode ser uma sociedade simples, né? Pode ser, obviamente, uma sociedade empresária, pode ser uma Eireli. Na verdade, a Eireli não existe mais, né? Ela foi extinta. Agora o que a gente tem é uma sociedade limitada, unipessoal. Então, houve aí a extinção da Eireli ou Eireli, que era a empresa individual de responsabilidade limitada, é um tipo específico de pessoa jurídica. Eu posso ter o empresário individual, né? Aqui, pessoal, quando eu falo empresário individual, eu estou falando daquela pessoa física, né? Não é uma pessoa jurídica, ela não formalizou, não constituiu ali uma pessoa jurídica, mas ela é um equiparado à pessoa jurídica, né? Então, eu tenho aí uma pessoa física exercendo uma atividade empresarial. Ela até tem CNPJ, mas ela não é formalmente uma pessoa jurídica. Ela pode ingressar aí no Simples Nacional. Então, é um exemplo de uma pessoa física. Uma pessoa física que pode ingressar no Simples Nacional. Mas você vai ver que ela tem um CNPJ. Mas ela tem um CNPJ, mas ela não é formalmente uma pessoa jurídica. Ela é equiparado a uma pessoa jurídica para fins tributários. Então, a gente dá ali, confere ali um número de inscrição no CNPJ para esse tipo de pessoa, exatamente para fins fiscais, mas não significa que ela é uma pessoa jurídica, ok? E aí, pessoal, a gente fala, olha, então uma pessoa física, por exemplo, que não seja um empresário individual, por exemplo, um profissional autônomo, imagine um médico autônomo, um advogado autônomo, né? Aí esse eu não posso autorizar o ingresso no Simples Nacional, porque eles não são empresários individuais, né? Eles são profissionais autônomos. Então, um profissional autônomo, ele não pode ingressar no Simples Nacional, como por exemplo, como também associações, fundações, organizações religiosas, que são outros tipos de pessoas jurídicas que não estão autorizadas para o ingresso aí no Simples Nacional. Então, eu não posso chamar uma organização religiosa, uma associação ou uma fundação de microempresa ou empresa de pequeno porte. Não há previsão aí na Lei Complementar 123. Ok? E aí, pessoal, aí a gente tem o parágrafo único ainda no artigo 146, que ele vai especificar, ele vai ainda esmiuçar um pouco essa questão do Simples Nacional na Constituição. Ele fala, olha, a lei complementar de que trata o inciso 3, a linha D, fala lá do tratamento diferenciado, favorecido para as MEs e EPPs, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições. Aquilo que eu falei para você, né? Está dentro do Simples Nacional, você vai ter uma vida um pouco mais simples para fins de pagamento do tributo. Então, esse regime único aí, o que significa? Ele significa que todo mês você vai ter que preencher uma declaração, que é chamada de PGDAS, é o Programa Gerador do DAS. Né? O DAS é o documento de arrecadação do Simples. Você vai precisar pagar um único documento de arrecadação. Para pagar, para cumprir as obrigações tributárias principais, os tributos que estão no Simples. A gente vai ver em aula própria que não são todos os tributos do nosso sistema tributário nacional que estão dentro do Simples. Então não é porque você está dentro do Simples que você vai pagar todos os tributos que sua empresa deve, né, por meio do DAS, por meio do documento de arrecadação do Simples. Não, ele serve para você pagar somente os tributos que estão dentro do Simples Nacional. Então, realmente há um regime único de arrecadação. Todas as microempresas e todas as empresas de pequeno porte que estão dentro do Simples Nacional pagam os tributos
aí do Simples Nacional por meio desse documento de arrecadação e eles geram esse documento de arrecadação depois de preencher uma declaração e isso é feito todo mês. Ok? Então, realmente é um regime simplificado. É mais fácil você pagar os tributos dentro do Simples. Ao invés de você pagar ali uma guia de arrecadação, né, um DARF para quitar o imposto de renda, né, a contribuição social sobre o lucro líquido, PIS/COFINS, a contribuição previdenciária patronal, você preencher uma guia de arrecadação estadual para recolher o ICMS, uma guia de arrecadação municipal para recolher o ISS. Não, você paga tudo isso por meio de uma única guia. Por meio de uma única guia que a gente chama de DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Ok? Então, vamos seguir aqui. E aí, né, um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições. Então, dentro do Simples Nacional, a gente vai ter imposto e contribuição. E aqui contribuição é contribuição especial, não vai ter contribuição de melhoria, não vai ter taxa, não vai ter empréstimo compulsório. É somente impostos e contribuições aqui no sentido de contribuições especiais. Então, ó, da União, dos Estados e do Distrito Federal dos municípios, então realmente é um regime nacional, por isso é Simples Nacional, tá? E aí, pessoal, ele fala, ó, será opcional para o contribuinte. Então, eu posso ter uma empresa tem todas as condições para ingressar no Simples Nacional. E ela não quer. Né? Ela não quer ingressar no Simples Nacional. Tem algumas situações que é mais vantajoso, né, para a empresa estar fora do Simples. Então ela tem que avaliar várias coisas. O que eu afirmo, não vamos detalhar aqui, obviamente, que não é o escopo das nossas aulas, mas há situações específicas em que, mesmo a empresa podendo ingressar no Simples, para ela é mais fácil não, mas em termos de carga tributária é melhor ela estar fora do Simples. E às vezes por questões não tributárias, né, também pode acontecer melhor ela estar fora do Simples. Então é opcional para o contribuinte. Né? Então aquele que quer ingressar no Simples Nacional, ele opta, ou quando ele está iniciando a sua atividade, né, ele vai ali iniciar a sua atividade, está criando ali a sua empresa, ele vai ter ali a possibilidade em qualquer momento do ano, né, em que ele iniciar suas atividades, optar para ingressar no Simples Nacional. E se você já é uma empresa velha, né, uma empresa que já iniciou as atividades em anos anteriores, e não está no Simples, mas agora pode ingressar no Simples Nacional, você tem ali um momento específico ali no mês de janeiro em que você pode optar para ingressar no Simples Nacional. Mas outro ponto aqui, é opcional para o contribuinte. Para os entes federados, né, não há essa opção. Todos os entes precisam estar dentro do Simples Nacional. Então, a opção aí para o contribuinte. Para os entes federados, para os entes tributantes, para a União, para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios, não há essa opção. Todos estão obrigados a participarem desse regime tributário. Tá bom? Então, vamos lá. Então aí, ó, poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por estado. Lembra que eu coloquei para vocês que microempresa é aquela que ofere uma receita bruta anual de até 360 mil e a empresa de pequeno porte é de 360 mil a 4 milhões e 800? No final das contas, a gente tem ali um limite, né, de até 4 milhões e 800 mil. Tá? Então, se a empresa extrapola esse limite, ela vai sair aí do Simples Nacional. Então, é esse limite aí geral para a empresa estar no Simples Nacional. Só que tem alguns estados, pessoal, isso é importante, tem alguns estados em que o seu desenvolvimento econômico é bem menor, né, do que um estado de São Paulo, Rio de Janeiro, né, os estados aí da região sul e sudeste. Então, tem alguns estados. Se eles fossem aplicar ferro e fogo esse limite, praticamente todas as empresas ali estabelecidas no seu território estariam dentro do Simples Nacional, e isso iria prejudicar a sua arrecadação. Então, a própria Lei Complementar 123, e isso também previsto aí nesse dispositivo da Constituição, é previsto ter ali condições de enquadramento diferenciadas por Estado. Então, tem para alguns grupos de Estado,
que satisfazem a determinadas condições previstas na Lei Complementar 123, eles não precisam adotar esse limite, né, de 4.800.000. Eles podem adotar um outro limite, né, um limite menor, né? Aí as empresas, para poderem ingressar no Simples Nacional, né, empresas que estão estabelecidas nesse estado, eles vão ter que respeitar essa condição diferenciada. Mas aqui um ponto é que essa condição diferenciada é somente para os tributos estaduais e municipais, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo, né, e eu já explico isso, né? Se está confuso, calma que eu vou explicar melhor, tá bom? Né? Então, ó, tem os sublimites específicos por estado. Hoje a gente só tem um, né, que é o de 1.800.000, em que eu tenho lá para o Acre, para o Amapá e para Roraima. Então, para esses estados, o que acontece, né? Se eu tenho ali uma empresa que é do Acre, por exemplo, né, e ela ofere uma receita bruta de 3 milhões de reais, oferir uma receita bruta anual de 3 milhões de reais, ela pode ingressar no Simples Nacional, mas somente para os tributos federais. Para os tributos municipais e estaduais, essa empresa não vai poder ingressar no Simples, né? Então, essa empresa vai estar com um pé no Simples e com um pé fora, né? Para os tributos federais, essa empresa vai estar dentro do Simples. Mas para os tributos estaduais e municipais, né, essa empresa ela vai estar fora do Simples, vai apurar o ISS, vai apurar o ICMS fora do Simples Nacional. Então, para esses estados, o limite é 1.800.000 reais. Só que hoje tem um sublimite genérico para todos os estados, né? Então, a gente tem esse limite amplo de 4.800.000, né, previsto lá na Lei Complementar 123, só que há um sublimite genérico de 3.600.000, que era o limite anterior, né? O limite anterior aí é do Simples Nacional. Então, o que acontece? Hoje, qualquer empresa, né, exceto essas aí que estão no estado do Acre, Roraima, né, exceto esses estados, né, qualquer empresa, ela para estar dentro do Simples, para todos os tributos federais, municipais, estaduais, ela precisa oferir uma receita bruta até 3.600.000. Ela oferindo uma receita bruta até esse valor, ela vai poder estar no Simples de corpo inteiro. Pagando todos os tributos dentro do Simples. Só que, se ela oferir uma receita bruta anual acima de 3.600.000, o que vai acontecer? Ela vai poder estar no Simples para os tributos federais, desde que ela ofira uma receita bruta anual até 4.800.000, né? Mas, se ela oferir uma receita bruta superior a 3.600.000, ela vai estar dentro do Simples para os tributos federais, então vai pagar IRPJ, CSLL, PIS/COFINS, contribuição previdenciária patronal dentro do Simples, mas o ICMS e o ISS ela vai pagar fora do Simples Nacional como uma pessoa jurídica normal. Então ela é uma PJ mista, ela ao mesmo tempo vai se comportar como uma pessoa jurídica normal para fins de apuração do ICMS. Então eu vou poder ter uma empresa do Simples, né, que apure o ICMS pela sistemática de débito e crédito. Como se fosse uma pessoa jurídica normal, fora do Simples. E ao mesmo tempo ela apura PIS/COFINS, IPI, né, na sistemática cumulativa, né, na sistemática própria ali do Simples Nacional, né? Então hoje há essa possibilidade aí na Lei Complementar 123. Ok? Então, vamos seguir aqui. E aí, a gente tem o inciso 3, fala, o recolhimento será unificado, eu já falei isso para vocês, é um regime único, né? Vou recolher todos os tributos dentro do Simples Nacional por meio de uma única guia de arrecadação, então realmente é uma sistemática simplificada e é centralizado, né? Centralizado. Quem é responsável pela arrecadação dos tributos do Simples é a Receita Federal. Ela que administra todos os sistemas informatizados relativos aí às declarações, aos documentos de arrecadação, a questão do cadastro, né? O cadastro é único lá
no CNPJ, na verdade, todas as empresas precisam ter o CNPJ, mas isso não significa que elas não vão precisar ter uma inscrição estadual, uma inscrição municipal. Então, o recolhimento será unificado e centralizado. E a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. Porque o que acontece? Né? Você vai pagar ali todos aqueles tributos que eu acabei já comentando com vocês, por meio de uma única guia. Você vai pagar lá um DAS de 30 mil. Né? E nesse valor aí que você paga, uma tacada só, tem lá todos os tributos do Simples. E aí? Né? Você deve pensar, pô, como que é feita essa distribuição? Pessoal, esse valor não ingressa no Tesouro da União. Né? Já no sistema, na rede bancária, já vai haver essa distribuição. Então, o Banco do Brasil, que é o responsável, que é o que coordena essa distribuição dos recursos. Então, você paga 30 mil de DAS, não vai estar 30 mil no Tesouro Federal, e aí ele que vai repartir ali para o município ou para o estado, ou para o INSS, relativo às contribuições previdenciárias. Não, isso já é feito pela própria rede bancária. Então, a União já vai receber a parcela dela, o município lá vai receber a parcela dele, o estado também. Né? Então, tudo isso, apesar de o recolhimento ser centralizado, unificado, essa distribuição aí já é feita pela própria rede bancária. Porque os entes, né, quando foi modelado isso daí, o medo deles pô, vai entrar nos cofres da União e ela está precisando de grana, ela não vai distribuir. Então aí foi acordado, falou, olha, nem vai ingressar nos cofres da União. Essa distribuição já vai ser imediata já pela rede bancária. Então, e realmente isso funciona muito bem. É um modelo aí que inclusive está sendo pensado aí para uma reforma tributária, ok? Então, vamos seguir aqui. E aí, ó, a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhados pelos entes federados, adotado o Cadastro Único Nacional de Contribuintes, né? E esse cadastro CNPJ é administrado, mas em que pese ter todas as empresas terem a sua inscrição no CNPJ, elas também têm que ter inscrição, né, estadual, né, quando forem contribuintes do ICMS, e inscrição municipal para todas. Né? Então, aqui eles falam em arrecadação, realmente a arrecadação é feita, administrada pela Receita Federal, mas a rede bancária já distribui os recursos para cada ente. E aí, pessoal, o que acontece? O que acontece é, na fiscalização, hoje a fiscalização ela pode ser realizada por qualquer ente. Óbvio, na Lei Complementar 123, a gente não vai abordar isso nesse módulo, mas tem lá um artigo em que trata da competência de fiscalização. E é possível hoje, por meio do Cefis, que eu até coloquei, o compartilhamento de fiscalização. Então, eu posso até ter uma fiscalização de uma microempresa, por exemplo, ou de uma empresa de pequeno porte localizada no município de São Paulo, ela está sendo fiscalizada de forma compartilhada pelo município de São Paulo e pela União. E até mesmo, às vezes, até pelo Estado. Então, há essa possibilidade de realização hoje da fiscalização compartilhada. Tá? E o outro ponto é a questão da arrecadação, especialmente quando a empresa não paga. Né? E aí há a inscrição em dívida ativa. Porque o que acontece? O que acontece? Como regra geral, quem vai cobrar aí os créditos escritos em dívida ativa, a regra geral é a Procuradoria da Fazenda Nacional, órgão aí de representação judicial da União em relação à parte tributária. Porém, estados e municípios de maior porte, eles podem celebrar, na verdade todos podem celebrar, mas a tendência é que os estados e os municípios de maior porte, eles celebram um convênio com a Procuradoria para que, quando esses valores sejam inscritos em dívida ativa, a parcela relativa a cada ente, aquele ente que celebrou o convênio, é enviada para aquele ente cobrar judicialmente. Então, por exemplo, o município de São Paulo celebrou um convênio com a PGFN. Então, quando eu tenho uma empresa de pequeno porte aqui de São Paulo que declara lá, olha, eu faturei no determinado mês X e devo, né? Ela calculou lá, apurou e constituiu o crédito por meio do envio do PGDAS, ela constituiu o crédito lá de R$20 mil.
né? E uma parcela desses 20 mil reais é ISS, porque ela é uma prestadora de serviço. Ela não pagou, né? Mas ela declarou que deve aquele valor. Então ela não pagou, foi escrito em dívida ativa, mas como o município de São Paulo tem um convênio com a Procuradoria, a parte desses 20 mil reais relativas ao ISS é enviado para o município de São Paulo, porque o município de São Paulo fala, eu quero cobrar a parte aí do ISS, eu quero ajuizar a ação de execução fiscal, eu quero protestar eventualmente uma certidão de dívida ativa, eu quero aqui executar os atos de cobrança relativos ao valor que me cabe dentro desse bolo. Mas os municípios de menor porte, ou às vezes até um estado ali menor, fala, não, eu não quero cobrar judicialmente, não, pode ficar com você, procuradoria, e aí, quando for feita a arrecadação, você me transfere, ou pela própria rede bancária, transfira a minha parte, né? Então, quem não celebra o convênio, quem vai cobrar judicialmente esses valores dentro do Simples Nacional é a Procuradoria da Fazenda Nacional. Ok? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Essa parte aqui, ok. Né? Eu acho que era isso, a parte constitucional. Né? Olha aqui para mim. Então, a parte constitucional relativa ao Simples Nacional era isso. Então a gente já tem uma visão constitucional, né? Quais são os dispositivos constitucionais que tratam sobre esse regime tributário que a gente denomina Simples Nacional. Beleza? Então era isso que eu queria tratar com vocês nesse vídeo. Vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.